José Dirceu em vídeo confessando que a facada do Adélio Bispo no Bolsonaro foi um dos erros do PT. Emplacaram essa hoje nas redes sociais. Olha, a crise no Brasil não é só econômica ou de saúde, é uma crise moral e também uma crise cognitiva. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e não, eu não vou ser o advogado do Zé Dirceu aqui, é uma figura que tem um passado nefasto na política. Hoje, depois de tudo que aconteceu e olhando em retrospectiva, hoje, sabendo de coisas que eu não sabia, especialmente as revelações da Vaza Jato, que mostraram inequivocamente que usaram o judiciário para mudar os rumos das eleições no Brasil, gostássemos ou não do resultado, eu até enxergo nele um certo pragmatismo. Era um dos muitos dentro do PT que faziam um serviço sujo pela sobrevivência e pelo poder. Por outro lado, foi um entre muitos dentro do PT que não tiveram habilidade ou vontade política para conduzir o país para uma maneira mais ética de gestão pública. Os petistas adoram passar pano, mas gente como o Dirceu, o Delúbio, o Palocci eram os capangas que iam sujar as mãos na linha de frente para garantir a tal governabilidade num país não muito diferente do de hoje no que diz respeito ao chassis, a estrutura política das instituições. A gente já tinha um STF politizado, um Congresso comprável, uma elite econômica manipuladora e corruptora, campanhas caríssimas feitas por marqueteiros igualmente caríssimos, numa época sem redes sociais, e para financiar essas campanhas, o horror generalizado do Caixa 2, que nada mais era, e é, porque ainda existe em menor escala, um investimento que as empresas faziam nos políticos dos diferentes partidos em troca de ganhos futuros. Doações de milhões de grandes incorporadoras, grandes indústrias, grandes bancos que entravam em cash nas caixas de sapato ou nos cofres gigantes, depende do candidato e do cargo, e depois voltavam em forma de obras superfaturadas, em forma de aprovação ou não de leis. De várias maneiras. O PT sempre soube disso, o Lula já admitiu o Caixa 2 até no Fantástico, botei o pedaço do vídeo aqui uma vez, pediu desculpas ao Brasil. Naquele tempo, sem rede social, onde o que a imprensa noticiava tinha muito mais peso e os políticos não tinham seu próprio espaço para rebater, o PT afastou vários desses caras dos cargos que eles ocupavam no governo ou no próprio partido, porque sabia perfeitamente que tinha coisa podre acontecendo. E também é uma inocência gigante achar que esse dinheiro era só para o partido. Claro que havia corrupção para benefício pessoal. Me desculpem, eu jamais vou beatificar o PT. O próprio Zé Dirceu, condenado mais de uma dezena de vezes, ainda atuava como consultor de empresas na época dos governos petistas. E você sabe que em Brasília, consultor é um eufemismo para lobista. Zé Dirceu foi cassado quando era deputado. Saiu do primeiro governo do Lula, quando estourou o escândalo do mensalão. Teve fases de ostracismo estratégico, de ficar no canto dele, para não atrapalhar o partido eleitoralmente. Isso quando não estava preso. Eu estou fazendo esse discurso no nível... Não, eu vou soltar a vinheta. Então, eu fiz esse preâmbulo porque é importante, pelo menos para mim, e espero que seja para você que me escuta, olhar para o Brasil com lucidez. O discurso anticorrupção do governo Bolsonaro foi totalmente esvaziado pelas várias denúncias envolvendo a vida pregressa da família dele e de alguns ministros. Foi esvaziado pela cara de pau na compra dos deputados fisiologistas com verba do orçamento e do orçamento secreto, que em qualquer país sério seria investigado. Aliás, falando em investigação, não acontece nada com o Bolsonaro, porque a gente tem o pior procurador-geral da República da história desse país. Bolsonaro consegue absurdos do Augusto Aras e dos procuradores bolsonaristas ao lado dele. A mais recente está nos noticiários. PGR negando toda a evidência científica planetária e dizendo que não há comprovação da eficiência do uso de máscara na pandemia, só para salvar a cara do Bolsonaro, o mesmo Bolsonaro
que sancionou a lei tornando obrigatório o uso de máscara em locais públicos. Eu vou repetir para a gente refletir sobre o tamanho do absurdo. O mundo sabe que máscara salva vidas na pandemia. O presidente sancionou a lei dizendo que a gente precisa usar máscara. Ele mesmo, o presidente, não só não usa, como tira máscara de rosto de criança e promove aglomerações. Não dá para mensurar quanta gente foi infectada e morreu por causa desse exemplo infame, desse mau exemplo. Mas quando o STF exigiu uma posição da PGR sobre a insistência do presidente em não usar máscara, a subprocuradora Lindora Araújo disse que não há pesquisa com alta precisão no assunto e completou, vou ler. Nesse contexto de incerteza sobre o grau de eficácia do equipamento, embora seja recomendável e prudente que se exija da população o uso de máscara de proteção facial, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o preceito. Entende o tamanho da máquina de impunidade do Bolsonaro? Aí entra o dilema. Tá certo. A impunidade dos políticos no Brasil é epidêmica e suprapartidária. Então, já que é assim, eu pragmaticamente sou obrigado a botar na balança. Vou votar em gente corrupta, mas democrata, ou vou votar em gente corrupta que não é democrata, bota a vida da minha família em risco e promove um retrocesso nas conquistas ambientais, nas conquistas sociais? Minha decisão está tomada. Esse governo não é só corrupto. Aliás, nós nunca vamos saber o quanto ele é corrupto ou não é, porque o presidente disse que acabou a corrupção. E os órgãos que poderiam investigar a corrupção estão aparelhados. É como no tempo da ditadura militar. Mas mesmo que seja muito menos corrupto que os anteriores, pode ser muito mais, o que ele fez na pandemia é imperdoável. O próprio aparelhamento das Forças Armadas, Polícia Federal, PGR e Congresso é imperdoável. E seus apoiadores, como não podem usar a verdade para se sustentar, apelam descaradamente para a mentira e para a distorção. Mais uma razão para eu ficar contra esse governo. O que me devolve ao tema José Dirceu. Eu vi esse videozinho circulando na internet e dizendo que, por ato falho ou não, era uma confissão de que o PT estaria por trás da famigerada facada do Adélio Bispo no Bolsonaro. Assiste aí. Tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Bom, mesmo nesse cortezinho, quem tem a mínima capacidade cognitiva consegue entender que ele se enrolou com as palavras. Mas vendo um pouco mais, fica fácil entender o que ele quis dizer naquele vídeo. Ele está falando aí é que havia uma grande possibilidade do Lula se reeleger em 2018, mas que a política é imprevisível e que às vezes acontecem coisas como erros cometidos pelo próprio PT, coisas como a facada do Bolsonaro e coisas como a decisão do Fachin. Ele está falando aí da anulação das condenações do Lula. Tem que ter muita má fé para postar na internet esse pedacinho de vídeo como foi um erro do PT dar uma facada no Bolsonaro. Mas é o que está acontecendo. O vídeo está bombando nas redes bolsonaristas e é a cortina de fumaça do dia. Isso cansa, gente. São 20, 40 segundos, conforme o recorte tirados de uma entrevista de 1 hora do José Dirceu para o canal de esquerda Tutameia TV. Eu vou deixar o link até com 1 minuto marcado. Você pode ver a pergunta, a resposta inteira e concluir por você mesmo. É tão forçado, é tão besta, que essa entrevista foi ao ar em maio e o negócio estourou hoje. Eu acredito que o Gabinete do Ódio deva ter um departamento de pesquisa para procurar esse tipo de coisa, arquivar e soltar no dia certo. Só pode. Eu botei o vídeo em velocidade lenta e copiei o que ele disse. Vou ler. Disse o Dirceu: Lula, sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu. Ou, em liberdade, elegeria o Haddad. Aí aqui ele se confunde, mas fica óbvio o que ele está dizendo. Pode, quer dizer, não há como fazer contra a história. Você não pode. A possibilidade era grande do Lula se eleger. Podia acontecer qualquer fato, como às vezes acontece, que impedisse isso, ou erros nossos.
como foi a facada do Bolsonaro, os fatos, como foi a decisão do Fachin, coisas imprevisíveis da política. É isso, bastou isso. Então agora o Adélio Bispo, que eles sempre lembram que é um ex-militante do PSOL, estava a serviço do PT. Por quê? Porque pinçaram 20 segundos de uma entrevista do José Dirceu concedida em maio desse ano. Eu vou repetir, acho o José Dirceu a treva, mas nada se compara a essa gente. Porque além de tudo de ruim que os outros partidos brasileiros têm, eles atacam as instituições, fingem que os 20 anos sem votar para presidente na ditadura militar foram um período de normalidade, atrapalham o esforço contra a pandemia, matando as nossas famílias, e ainda alimentam o preconceito e o fundamentalismo religioso. E para me matar de raiva, me obrigam a vir aqui defender o Zé Dirceu. Isso ninguém merece. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Se você puder, torne-se membro para me ajudar a produzir. Estamos numa pandemia, use máscara, porque você não tem uma PGR para chamar de sua. Obrigado, profissionais de saúde.